Um orc e um humano. É isso. Gostei de testemunhar a destruição da minha criação por suas mãos. A cabeça de Qin Yin inclinou-se para o lado. Ela ouviu a voz do Senhor muito bem, mas não conseguiu entender o significado de suas palavras. O orc humano que o Lorde Vampiro havia mencionado, bem. O humano estava aqui. Então onde estava o orc? Ela deu uma olhada atrás dela. Mas ao lado da escuridão espessa. Não existia um orc por perto. Enquanto observava as mudanças em seu humor de lado, Saidin enxugou o suor frio de sua testa. E o que te traz à minha morada? Felizmente para Saidin, a voz digna do senhor mudou de assunto com rapidez suficiente. Sentindo-se apressada agora, Saidin tentou se mover na direção da voz rapidamente. Mas Qin Yin não seguiu o exemplo. Não. Ela estendeu a mão e agarrou o pulso de Saidin com firmeza para detê-lo. Antes de fazer uma pergunta ao senhor. O que você quis dizer com isso agora? Em relação a qual assunto? Agora mesmo. Você disse o orc e o humano. Os humanos estão aqui. Mas onde está esse orc que você mencionou? O murmúrio longo e baixo do Lorde parecia grudar nas paredes da caverna como uma cola pegajosa. Responda-me. Embora eu não esperasse que você se dirigisse a mim com honoríficos. Ainda assim, você não acha que sua atitude é um pouco problemática? Humana? Parecia que o senhor não se importava com a atitude de Qin Yin. Seu rosto endureceu com bastante frieza. Como ele ousa buscar decoro depois de levar o mundo à beira da destruição? Ela cerrou os dentes e puxou Gungnir. Nesse caso, permita-me bater em você e fazer você falar. Como esperado. Mesmo que o mundo possa ser diferente, os humanos ainda são arrogantes e vaidosos. Cale a boca. Vamos. Mestre da guilda. Qin Yin gritou de confronto e assumiu a liderança. Saidin silenciosamente a seguiu. Então, as duas pessoas entraram na passagem enquanto cortavam a escuridão. Quanto mais caminhavam, mais forte se tornava a sensação de alargamento da passagem. Com certeza, o interior da caverna estava realmente mudando. Para ser mais específico, a forma estreita e longa do terreno foi se abrindo gradualmente. E eles devem ter caminhado sem parar pela próxima hora ou mais. Finalmente, os dois foram capazes de entrar em um enorme espaço aberto. Realmente agora. Quanto mais devemos continuar andando? Saidin coçou a nuca e gemeu. Qin Yin olhou para ele com um sorriso gentil. Então falou com ele enquanto examinava esta enorme área aberta. Mas ainda assim, estou aliviada. Sobre? Vendo que o senhor está dentro desta passagem. É mais provável que nosso caminho seja o correto. E de todos na equipe, somos os mais fortes. Afinal, como esperado de Qin Yin e sua personalidade altruísta, ela acreditava que era uma sorte para eles enfrentar o adversário forte e difícil em vez dos outros. Saidin riu e sua mão automaticamente se ergueu em direção à cabeça dela. Então, ele foi ups e parou no meio. O velho hábito do orc-herói. Acariciando sua cabeça de vez em quando. Quase estourou por engano. Com licença. E os olhos de Qin Yin olhando para ele também se arregalaram em tempo real. Ele rapidamente retirou a mão e tossiu sem jeito. Minhas desculpas. Por você ser um pouco baixinha. E ele tentou dar a volta por cima com um pouco de humor.
Eu tenho 1,68 m de altura. Se isso é muito baixo para você, então qual deve ser a altura de uma mulher? Qin Yu-hin estreitou os olhos e reclamou. Mas vendo suas bochechas ficarem um pouco vermelhas, ele não pôde deixar de se perguntar se ela gostava de ser tratada como uma criança. Claro! Ele jogou fora essa ideia rápido o suficiente. No entanto, ele apontou para o outro lado da passagem e falou: Estou apenas brincando com você. Independentemente disso, vamos nos apressar. Não é bom estar muito tensa. Mas também é igualmente ruim ser muito rela. Antes que ele pudesse terminar sua frase, todo o terreno tremeu violentamente. Logo depois disso, poderosas ondas de choque se espalharam como se algo estivesse tentando sair do subsolo. Prepare-se para a batalha. O hábito ocupacional de Qin Yu-hin voltou à tona. Ela empurrou Sai-jin para trás e desembainhou a espada. Ao mesmo tempo, a superfície do chão se abriu e algo enorme saiu da abertura. As primeiras a aparecer foram duas mãos do tamanho de uma pessoa adulta. E logo atrás dessas mãos enormes, um par de cabeças com seus próprios pares de olhos vermelhos sangue presos podia ser visto. Era um ogro. Claro! Estava em um nível diferente em comparação com um ogro normal. Em primeiro lugar, havia coisa com o número de suas cabeças e, em seguida, a forma de uma das cabeças que possuía. Uma cabeça era a de um ogro normal, mas a outra era a de um Cérbero, o guardião do portão do inferno. Parece que recebeu uma cabeça de um cão de guarda irritante. A expressão de Qin Yu-hin se encolheu. O monstro realmente era nojento de se olhar. Mas ainda assim, ela não podia ignorar seu poder potencial. Agora que um Cérbero e um ogro haviam sido combinados em um, ela agarrou seu Gungnir com força enquanto olhava para o ogro. E enquanto ela procurava a fraqueza do monstro, uma energia transparente semelhante a um feixe de luz desceu no topo de sua cabeça. Ela até esqueceu seu nervosismo e exclamou. Quando aquela luz espectral entrou em seu corpo, todo o seu ser parecia muito mais leve do que antes. E o fluxo de mana dentro de seus vasos sanguíneos recebeu um grande impulso. Ela se virou para olhar para a pessoa responsável por isso. Qin Sai-jin. Ele respondeu seu olhar interrogativo com um sorriso caloroso que até a deixou um pouco nervosa. É um feitiço de buff. Por favor, vá em frente. Vou apoiá-lo com magia pela retaguarda. Ele então se transformou na forma Leviatã. Obrigada. Um Leviatã a protegia, derivando a maior confiança apenas desse fato. Qin Yu-hin se lançou em direção ao ogro. O ogro rugiu e balançou violentamente seu porrete preto. Uma espada emitindo a luz dourada brilhante colidiu com um instrumento contundente e inquebrável feito de metal preto. Uma explosão indescritível ressoou do ponto de contato. Uma enorme cratera desabou no chão e, de dentro da espessa nuvem de poeira sufocante, sementes de chamas brilhavam ameaçadoramente. Apenas um único golpe causou uma cena tão memorável. Logo, porém, a nuvem de poeira se dissipou e o resultado também ficou claro para todos verem. E esse era o ogro e seu braço direito perdido, com sua clava de metal negro também desaparecida para sempre. Qin Yu-hin atacou o ogro em sofrimento que estava agonizando depois de perder o braço. Todo o seu corpo parecia estar não, 3 vezes mais puro e transbordando de força, graças à incomparável magia de fortalecimento de Sai-jin. Ela queria continuar sentindo essa sensação pelo resto de sua vida. O aparecimento do ogro de 2 cabeças foi apenas o começo.
Mas eles poderiam derrotar outros monstros sem muitos problemas. Foi por causa de seu trabalho em equipe fantástico. Aparentemente. Nominalmente. Era um trabalho em equipe. Mas tudo que Saidin fez foi apoiá-la com magia de buff. Na verdade. Claro. O nível do feitiço de Saidin era muito alto para rotulá-lo como uma simples magia de suporte. Como a feitiçaria formou a base para este difícil feitiço de buff, Saidin teve que se transformar na forma Leviatã apenas para mantê-la. E seus efeitos também foram excelentes. De qualquer maneira. Enquanto eliminavam várias quimeras que tentavam bloquear seu caminho e continuavam em frente, eles finalmente encontraram uma porta de aparência bastante suspeita. Mesmo com um visual único e casual. Era uma porta antiquada e digna que gritava: "O chefe final está aqui!" Figuras estranhas pintadas de branco decoravam a porta preta. "Vamos?" Qin Yu-Hin perguntou. E Saidin agarrou a maçaneta da porta sem palavras. Eu queria abri-lo. Porém, Qin Yu-Hin reclamou levemente e acenou com a cabeça. Saidin riu levemente e abriu a porta. A porta emitiu um rangido desgastado ao se abrir. Passando pela porta, a primeira coisa que avistaram foi um velho vestindo uma túnica preta que parecia esfarrapada e desgrenhada. Então, eles viram seus ombros caídos sem energia e os olhos brancos que haviam perdido a vitalidade há muito tempo. Ele também era cego. Seus olhos. Só então, Saidin percebeu por que o senhor não se mostrou. Embora Nosferatus estivesse se rebelando abertamente. Bem como quando Batory mostrou sinais de comportamento suspeito. Um líder da organização que não pudesse ajudar a referida organização não era mais reconhecido como líder. Havia apenas dois finais possíveis esperando por tal pessoa: 1. Ser comido pelo desafiante. Ou 2. Retirar-se por vontade própria. Ouvi dizer que você possuía olhos que podiam ver tudo. Qin Yu-Hin provocou e apontou a ponta de seu Gungnir para o pescoço do Lorde. O senhor olhou para os dois com aqueles olhos que não podiam ver nem refletir nada. No entanto, embora eles pudessem ter perdido suas funções originais, com certeza parecia que seus olhos ainda podiam decifrar as verdades de todas as coisas. Independentemente. Como você pode ver, meus olhos já perderam a clareza, disse o Lorde Vampiro. A voz carregada de catarro do Lorde soava calma e estável. Mas o tom indicava que ele estava admoestando severamente o par de intrusos diante dele. Isso era bastante evidente pela raiva latente escondida em sua aparência calma. Isso significa que podemos nos livrar de você com bastante facilidade. Não? Desta vez. Saidin falou. Ele agarrou o presente do Batory com força e se preparou para atacar o senhor. No entanto, Qin Yu-Hin esticou o braço e o parou. Seu rosto dizia que ela de alguma forma conseguiu se lembrar agora da pergunta que quase havia esquecido. Há algo sobre o qual estou curiosa. E o que seria isso? Naquele momento, o rosto de Saidin ficou tingido de pânico. A pergunta que ela queria fazer ao senhor era bastante óbvia. Na verdade. Obviamente. Você disse claramente. Um orc e um humano quando viemos aqui. Você está dizendo que o orc também está aqui? E a qual orc você está se referindo? Quando disse o orc, o senhor manteve seu silêncio. Enquanto isso, Saidin voltou para a forma Leviatã. Ele estava pensando em disparar o canhão de mana e matar o Lorde antes de abrir a boca.
Infelizmente. Porém, isso acabou sendo a má jogada de sua parte. De fato, um mísero humano com uma característica que permite que você se transforme em muitas outras formas de vida. Vendo com meus próprios olhos. É realmente interessante. As palavras do Senhor pareciam atingir com muita precisão para um cego. Oh! A senhorita cavaleira. Do que você está falando? O orc reside dentro desse homem. Lembrei-me de sua aparência especialmente. Porque ele estava em sua forma orc quando matou minha quimera. É por isso que me referi a este homem como orc. Instantaneamente, todo o movimento de Qin Yu-Hin cessou. Um vento frio e sinistro soprava da porta aberta. Como se aquela frieza tivesse acordado. Qin Yu-Hin virou a cabeça na direção de Saidin. Dentro de seus olhos arregalados, várias emoções. Como confusão. Surpresa. Uma sensação de traição. Etc. Etc. Giravam loucamente. Mesmo que Saidin pudesse sentir seus olhos olhando para ele. Ele continuou a estudar o Senhor sem palavras. Enquanto o silêncio fluía densamente entre os dois. O Senhor finalmente abriu a boca novamente. Por acaso? Ela não sabia? Eu me pergunto por quê. Apenas. O que isso significa? Ela finalmente abriu a boca também e perguntou. No entanto, o destinatário dessa pergunta não era o Lorde Vampiro, mas Qin Saidin. Só então, Saidin virou a cabeça para ela e encontrou seus olhos. Ele podia ver o reflexo do Leviatã dentro de suas pupilas trêmulas. De repente, ele pensou que parecia nojento por algum motivo. Então, ele voltou à sua aparência humana. Ele cerrou os dentes e voltou a olhar para o Senhor. E então falou. Ele está tentando criar uma barreira entre nós. Não se deixe enganar. Criar uma barreira? O que você pode querer dizer com isso? Infelizmente, o Senhor interferiu. Com um sorriso insidioso e malicioso no rosto. Para arrancar. Oh! A senhorita cavaleira. A verdade sempre deixa migalhas de evidência para trás. E você já deveria estar vagamente ciente dessas migalhas de evidências. Os olhos de Qin Yu-Hin permaneceram fixos em Saidin enquanto as palavras do Senhor entravam em seus ouvidos. E assim, ela começou a se lembrar das coisas uma a uma. Sua suspeita anterior sobre a pequena insígnia colocada nas armas do orc ferreiro que Saidin havia criado. Que também poderia ser encontrada na arma do herói orc. Aquela crença estranhamente firme que o orc tinha em Qin Saidin. Aqueles hábitos que Saidin exibiu inconscientemente que eram tão semelhantes aos do orc. E, finalmente, sua característica onde ele poderia se transformar em um monstro. Ao mesmo tempo, todas as perguntas que ela tinha no fundo voltaram à tona. Todas aquelas perguntas que ela havia suprimido com um único pensamento. Não é possível? Borbulharam de volta à superfície mais uma vez. Senhor mestre da guilda. O rosto de Qin Yu-Hin endureceu. Mas ela não falou mais. Ela usou o silêncio para pressionar Saidin. Ele deveria dizer a verdade a ela? Mas, honestamente, ele hesitou em fazê-lo. Afinal, essas ações que ele executou sem pensar muito como orc seriam vistas como ele fazendo o papel de bobo da perspectiva de Qin Yu-Hin. Mais tarde, há um trabalho mais importante que precisamos terminar primeiro. Saidin invocou a desculpa de mais tarde, a fim de superar esse momento crítico. Obviamente,
Eles tinham uma missão a completar aqui. Ele agarrou a faca de prata com força e começou a caminhar em direção ao Lorde Vampiro. Não. Mas Qin Yu-Rin provou ser uma cliente teimosa. A história vai demorar muito para terminar. Tudo o que eu quero é uma resposta simples. Não vai demorar muito. Seus lábios firmemente fechados e seus olhos bem estreitos, com uma expressão tão grave e séria. Algo que Saidin nunca vira fazer antes. Ela continuou com suas palavras. Você. Você é o orc-herói. Não é? Sua característica. Você pode transformar em outras formas além do Leviatã. Certo?